7h19, pois é, e como a gente anunciou agora há pouco, estamos recebendo aí mais uma vez a doutora Elaine Maria Leite, ela que é fisioterapeuta da clínica Doutor Hérnia, unidade aqui de Paranaguá, da nossa cidade, para falar um pouquinho sobre a própria franquia, né, Doutor Hérnia, e também sobre tratamentos, enfim, algumas informações úteis para os ouvintes da Rádio Difusora. Doutora Elaine, um grande abraço, bom dia, prazer em recebê-la mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia a todos os ouvintes, e mais um dia, né, de manhã aqui com vocês, e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a franquia e os nossos tratamentos. Exatamente, falando da franquia, a franquia está completando 10 anos, né, aqui em Paranaguá, pouco mais de um ano e meio, mas a franquia completa 10 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a franquia, os métodos e tratamentos, qual a fórmula do sucesso no tratamento da coluna vertebral desta franquia, Doutor Hérnia. A franquia Doutor Hérnia, ela é uma clínica especializada, né, no tratamento de dores, né, de doenças e patologias da coluna. Ou seja, né, os criadores, né, 2 fisioterapeutas, o André e o Laudelino, eles criaram esse método, ou seja, eles reuniram o que há de melhor no tratamento da coluna, né, manual, terapêutico, fisioterapêutico, e organizaram em alguns protocolos. Então, esse método, né, exclusivo, eles criaram um método exclusivo, né, colocaram esse método de forma excelente, né, e o tratamento ele é todo focado, direcionado para a coluna vertebral. Então, o que acontece? Fora isso, a gente tem uma excelência no tratamento, né? Então, um método que são técnicas fisioterapêuticas, como a cinesioterapia, como a osteopatia, aliado, né, ao que tem de equipamentos mais tecnológicos, né, e atual, ultimamente, e aliado a isso, né, profissionais altamente especializados, né, treinados no tratamento da coluna. E aliado a isso também, a gente tem todo um suporte técnico, né? Todo um suporte também da nossa equipe, né, de secretária. Então, nós fisioterapeutas que tratamos pacientes são altamente treinados e avaliados. E juntamente também, quando a gente recebe o paciente, a gente tem toda uma conduta, né, focada nisso, uma anamnese, uma avaliação extremamente minuciosa para que a gente consiga associar, digamos, e direcionar o tratamento mais eficaz para o paciente, porque são vários protocolos que a gente tem ali na clínica. Entendi. Né? Então, a fórmula do sucesso, o que seria? Seria o conjunto de tudo isso, né, de uma equipe fantástica, gestores que confiam no nosso trabalho, a excelência com que a gente faz, com a seriedade com que a gente faz, né? Um método maravilhoso, tecnicamente, cientificamente comprovado, e sem falar que a gente tem um tratamento extremamente acolhedor, humanizado e individualizado. Talvez, então, acredito que a fórmula do sucesso nem sempre é apenas financeira. Para a gente, a fórmula do sucesso é que o paciente que entre extremamente incapacitado, às vezes sem andar, ele saia de lá depois do final, né, no tratamento, ele saia de lá extremamente capacitado. Tem um né? bom resultado. Né? Tem um bom resultado. Então, acredito que nem sempre é apenas um paciente que chega com um problema estrutural, ou seja, com uma artrose, com uma hérnia de disco, né, com outras doenças que estão relacionadas à coluna. Nem sempre é apenas uma pessoa que chega ali e é só uma coluna. Entendi. Então, por trás tem todo um acarretamento. Então, geralmente aquela pessoa ela vem limitada, vem incapacitada, ela não está podendo trabalhar, ela não está podendo executar movimentos e atividades pequenas, que às vezes quando a gente não... a gente só vai saber o valor disso quando a gente não consegue fazer. No dia a dia não dá importância. Né? Exatamente. Aí quando eles vêm com aquela dor, extremamente incapacitados de se movimentar, de trabalhar, muitas vezes eles vêm com uma depressão, uma ansiedade, um pânico. Então, por trás desse paciente, né, existe todo um acarretamento. Você precisa saber como que ele está, né? Então, acredito que é a somatória disso tudo. E a partir daí, né, dessa fórmula do sucesso, já são 138 unidades espalhadas pelo Brasil. Nós já realizamos mais de 1 milhão de atendimentos. Nossa. Né? Então, isso eu acredito que é você executar muito bem, né, a fórmula, digamos, nossos métodos,
e você acolher o paciente como um todo. Então, não tem como dar errado, né? Claro, tem pacientes que às vezes a gente não consegue, né, que seja 100, né, 96%, que é o que a gente consegue garantir dentro da nossa franquia, né? Mas, na grande maioria dos casos, a gente consegue sim com êxito e devolver, né, que ele tem qualidade de vida, isso que é o melhor. Então, tem coisas que não tem preço e acredito que a nossa fórmula do sucesso seja essa. Muito bem, estamos recebendo aí a doutora Elaine, falando um pouquinho, Mari, sobre a franquia e também sobre o próprio tratamento. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que o ouvinte também em casa quer saber, assim, o que é uma hérnia discal, né? Quais os sintomas que o ouvinte que está em casa acompanhando a nossa programação, acompanhando a sua presença aqui no Jornal da Manhã, quais os sintomas que eles possam identificar se tem hérnia de disco? E já queria emendar também uma outra pergunta, se as dores na coluna, elas podem irradiar para outras partes do corpo, como braços e pernas, que é uma pergunta muito comum e uma dúvida muito comum dos ouvintes. Perfeito, acho que essa pergunta é que todo mundo, né, mais faz, assim, né? É a maior dúvida de todos eles. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então, primeiro eu vou falar o que é a hérnia. A hérnia discal é aquela que fica entre as vértebras, né? Aquela almofadinha, aquele disco que fica no meio. Que a função dele nada é mais do que é absorver os impactos dos nossos movimentos. Ao longo do tempo, da vida, né? Principalmente das movimentações exageradas, dos impactos e sobrecargas que a gente vai tendo ao longo da vida. Ou seja, ela vai perdendo essa capacidade de amortecimento. Tá? E às vezes ela se desloca, ela se desgasta, né? Então, o grande problema que acontece é quando essa hérnia, ou seja, ela se desloca, ela começa a empurrar a medula espinhal ou as raízes que compõem a medula espinhal, tá? E aí já vou engatar a segunda pergunta que você fez. Sim. E cada raiz, ou seja, tem a medula espinhal e no ladinho, né? Existem duas raízes nervosas. E essas raízes nervosas, elas são que comandam toda a nossa coluna. E cada par de raiz nervosa, ela corresponde a uma área específica do nosso corpo. Ou seja, se aquela raiz nervosa, aquele nível nervoso, ele está sendo comprimido por uma hérnia ou por um bico de papagaio, entre aspas, que são os osteófitos marginais, ou uma artrose, ou alguma outra situação, ou diminuição de espaço entre uma vértebra e outra, que faz com que essa hérnia, né, esse disco, ele empurre essa região da coluna. Então, você pode sentir aquela dor irradiada. Por exemplo, às vezes as pessoas têm as dores, um exemplo clássico, né, na coxa, na frente ali da coxa. Às vezes pode ser que está pegando a ramificação ali de L3. Às vezes a pessoa tem aquela dor no dedão ou no dedo indicador. Pode ser que seja indicativo o quê? Que está comprimindo a raiz nervosa de C6. Então, todo o nosso corpo, ele é maravilhoso, né? Ele vai se conectando, ele tem as suas conexões. E sim, as hérnias discais, elas podem sim promover, tá, as dores em outras regiões. Entendi. E o tratamento? O tratamento é só cirúrgico, doutor? Eu tenho uma outra fórmula aí para evitar a cirurgia? Na grande maioria, no nosso caso, né, a gente consegue reverter, tá? Claro, deixar muito claro aqui para vocês que existem casos que realmente são só cirúrgicos, né? E é claro que quanto mais você demora para se tratar, né, nosso corpo, ele é perecível, ele vai se desgastando ao longo do tempo. Então, existem condições que quanto mais você demora a se tratar, mais difícil é a gente conseguir reverter, tá? Então, na grande maioria dos nossos casos clínicos que chegam pra gente, a gente consegue reverter, né, essa indicação cirúrgica. E é uma coisa simples, tá? Voltando lá no método, é só você entender como o corpo funciona, o que ele apresenta pra gente. Certo. Claro, a gente tem que ter uma avaliação muito minuciosa, tem que muitas vezes casar, né, com o exame complementar, a ressonância, a tomografia, mas na grande maioria dos casos são coisas simples, porque o simples muito bem feito, ele dá resultado. Tá? Então, você fazer um bom alinhamento estrutural, né? Melhorar a postura, fazer alongamentos, exercícios sem impactos, isso pode ajudar muito. O nosso tratamento, ele é focado nesse sentido. E é claro que, deixar aqui também um puxão de orelha, que depende também muito do paciente também, né? Então, a gente tem tudo de bom para auxiliar, mas depende também do paciente nos auxiliar também, tá? Sim. Principalmente durante o tratamento, fazer com que ele arque, né, digamos, com todas as sugestões e orientações para que a gente tenha êxito no tratamento. Doutora, uma outra dúvida também dos ouvintes, né, Mário e Lísio, nossa também,
João e amigos do Jornal da Manhã, a senhora falou em postura, né? Postura também, a má postura também é um hábito que pode piorar, né? Pode aumentar aí as chances de você ter uma hérnia de disco, é isso? É só a postura ou tem mais alguma outra dica que a senhora podia passar aí para que as pessoas possam, de repente, evitar sofrer aí com hérnia de disco? Assim, tem várias dicas, mas a postura ela é uma delas, principal. tá? Principal, porque o nosso corpo, ele né, não é só, digamos, estrutura óssea, são músculos, são ligamentos, né? A gente é como se fosse mais ou menos um carro, Sim. né? Ele tem o eixo e é aquele carro, né, digamos assim, fora do eixo, ele vai sobrecarregar uma região e a gente é mais ou menos da mesma forma. Então, a gente tem alguns vícios posturais, né? Então, a gente dorme de forma incorreta, num colchão que também não é adequado. A gente tem uma postura um pouco, digamos, incorreta no trabalho. As pessoas, principalmente as pessoas que trabalham no computador, numa postura muito tempo, né? Então, o corpo, ele é no sofá, né? Aquela pessoa que se joga no sofá. De qualquer jeito, assim? De qualquer jeito. Ou, principalmente, né? As ouvintes aí, né? Os ouvintes também que executam os trabalhos em casa, às vezes vai executar um movimento, vai pegar peso, sobrecarga e faz esse movimento de uma forma incorreta, então pode sobrecarregar e gerar sobrecarga naquela região da coluna. Entendi. Né? Então, assim, fazer pose. isso, tem que manter a postura, né? Tem que manter a postura, né? E às vezes a gente esquece porque a gente leva a vida de uma forma tão automática, na hora que a gente vê, já fez. Porque a gente não tem muito esse hábito de se policiar, né? Então a gente precisa manter essa boa postura, né? Então, por exemplo, tem que beber bastante água para fluidificar nosso disco, né? Fluidificar aquela região, mandar mais sangue, irrigar aquela região, fazer exercícios físicos, claro, sem grandes impactos, ou se fazer algum exercício físico, que é importante também para você fortalecer essa musculatura, para dar uma estabilidade melhor para a coluna. Que seja um exercício que seja bem direcionado, né, com personal, alguém que... Acompanhamento, né, mais profissional, né? E a postura, o tabagismo ele também ele influencia, né? Porque ele é altamente tóxico, uma boa alimentação também é importante, né? Evitar de comer essas comidas extremamente industrializadas, né? Que inflamam o nosso corpo e potencializam os quadros de dor, principalmente quem está no quadro agudo de dor. Né? E tem vários outros e tem a questão hereditária, né? Tem as pessoas que já nascem com essa condição genética, geralmente quem tem um pai, uma mãe, os avós que já tem essas condições tem a maior probabilidade, mas nada que impeça da gente ter esse cuidado em casa. Muito bem, tá aí, conversamos com a doutora Elaine Maria Leite, ela que é fisioterapeuta da clínica Doutor Hérnia, unidade aqui de Paranaguá. Doutora, quem está acompanhando aí tem alguma dúvida, o endereço de vocês, a senhora poderia repassar para que as pessoas possam, de repente, né, que está ouvindo em casa, a gente não sabe, mas pode estar sofrendo aí com dor, com a hérnia discal e de repente pode procurar vocês aí para melhorar, inclusive, a qualidade de vida. Com certeza, a gente fica ali na Manuel Correia, 1441, tá? Ali em frente à Escola Camões. Tá? Então, coloca inteiramente à disposição. Então, quem está sofrendo aí de dores, né? Sentindo formigamento, anestesiamento, diminuição de força em membros, tá? Tanto nos braços e pernas, ou se tem alguma dúvida referente aos nossos tratamentos, nós estamos inteiramente à disposição de todos vocês. Tá certo, é feita uma avaliação, né, doutor? Isso. E aí, em seguida da avaliação, dependendo do caso, inicia-se o tratamento. Inicia-se o tratamento. Tem vários tipos de tratamento, né? Tem tratamentos de um mês e alguns tratamentos que são um pouco mais, assim, longos, né? Porque pode depender muito com que a gente encontra. Então, tem casos que são mais, né, mais tranquilos, digamos assim, não tão graves, e tem casos que são mais graves, né? Então, são tratamento entre 1 mês a 3 meses também, tá? Tá certo, são 7h33, Elísio, Mário, João Ricardo, amigos do Jornal da Manhã. Conversamos mais uma vez com a doutora Elaine, da clínica Doutor Hérnia, ela que é fisioterapeuta, trazendo informações. Pode dizer. Posso dar um recadinho? Deve. Tem um recadinho aqui de um paciente, seu Cláudio. Ele pediu para mandar um abraço para ele, ele tá na escuta,
tá bom? Ele que é um paciente que está evoluindo super bem e é uma maravilha, né? Tratar dele, as sessões com ele é muito boa e é um paciente que está super bem, estava extremamente limitado, então mandar um abraço, tá? Que ele é do setor de obras ali da prefeitura, trabalha há 50 anos na função. 50? E ainda na ativa. Olha só. Tá? E tá super bem, já está começando a executar, né, o trabalho de uma forma eficiente, porque não é um trabalho fácil, né? Existe muita sobrecarga, mas ele executa isso com muito amor e muito carinho, e a gente está conseguindo devolver essa capacidade dele de voltar ao trabalho. Então, seu Cláudio, um abraço pro senhor, tá bom? Um abraço pro seu Cláudio lá da Secretaria de Obras, né? Isso. Da Prefeitura. Trabalha lá. Doutora Elaine, um grande abraço, obrigado mais uma vez por vir aqui no Jornal da Manhã, trazendo todas essas informações, explicações para os ouvintes da Rádio Difusora. Fica aberto aí o convite para que ainda antes do final do ano a senhora possa voltar aqui trazendo mais informações. Eu acredito que não, acho que agora o doutor Alisson, né? É um revezamento. É um revezamento. Aí em janeiro estarei aqui novamente com vocês e quero muito agradecer que esse ano foi um ano excelente, né? Essa nossa parceria. Sem dúvida. Eu sou extremamente muito bem acolhida por todos vocês. Tá? Então quero muito agradecer e desejar um bom Natal, um bom final de ano para todos e que seja um ano maravilhoso. Em 2024 estaremos aqui novamente, tá bom? Deus muito quiser. obrigada. Para a senhora também um bom Natal, um bom ano novo. São 7h34 na sua difusora, 7h34, nós vamos para